tirar o inseto, mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, pum! O trem passou pela estação com toda velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos. E lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia. Só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi. Todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio e uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda. O seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ela ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e, em questão de segundos, o partiu ao meio com as suas próprias garras. Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora, ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec-Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com duas adaptações ao cinema de 2009, Tec-Tec e Tec-Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Se você é daqueles que pensam que os espíritos estão ao nosso redor procurando um corpo para tomar posse, esse é o seu desafio. Você pode invocar um espírito e lhe oferecer algum bicho de pelúcia para possuir. Você pode estar pensando que brincar de esconde-esconde sozinho em casa é uma coisa um pouco boba, mas realmente jogar Itori e Kakurembo não parece nada chato. Vamos precisar de uma boneca, arroz, uma agulha, linha vermelha, um objeto pontiagudo, uma xícara com sal e um lugar para se esconder. Assim que todos os materiais estiverem separados, iniciaremos o ritual. A primeira coisa que temos que fazer para realizar esse ritual assustador é escolher um bichinho de pelúcia ou uma boneca. Você tem que ter certeza de que ele possui todos os braços e pernas. É essencial para poder realizar o ritual de forma correta. E mais uma coisa importante, ele precisa ter nome. Poderíamos fazer com os bichinhos de pelúcia tic-tac. Qual você prefere? Não, nenhum. Nós temos poucas unidades. Ok, tudo bem. Uma vez escolhido o bicho de pelúcia, aconselhamos a abri-lo com uma faca, mas supomos que a tesoura também funcione.
É preciso retirar todo o enchimento e preenchê-lo com arroz. Oh, tenho certeza que por causa desse ritual, milhares de bichinhos de pelúcia perderam sua vida. Que pena. Bom, provavelmente, mas vamos continuar. Até agora está fácil, certo? Essa é uma parte um pouco desagradável, porque temos que cortar nossas unhas das mãos e dos pés e colocar na mistura. Existem versões em que é recomendado colocar um pouco de sangue, mas as unhas já são suficiente. Agora é hora de costurar o bichinho de pelúcia com uma linha vermelha. Quando terminar, temos que amarrá-lo com o resto da linha. Agora temos que encher uma banheira com água e despejar o sal. Devemos desligar todas as luzes da casa, embora uma luz de vela ambiente seja sempre boa para invocações. Esperamos até as 3 da manhã, que, como todos certamente sabem, é a hora do nascimento de Lúcifer, a hora das bruxas e a hora em que nosso corpo está em uma fase de sono profundo e é mais sensível a certas experiências. Bom, nessa hora, repetimos 3 vezes o nome do bicho de pelúcia e depois dizemos, é a minha vez, e o colocamos na banheira com água. Vamos nos esconder, contamos até 10 e voltamos para onde está a banheira com o bicho de pelúcia. Pegamos ele da banheira e dissemos, encontrei você e o seu nome. A parte mais assustadora do jogo é que temos que espetar o bichinho de pelúcia com um objeto que possa perfurá-lo, como uma faca, uma tesoura, um lápis ou uma caneta. E rápido, é hora de se esconder e você tem que se esconder muito bem, porque as unhas que estão dentro do bicho de pelúcia criam uma conexão com você. Se ele o encontrar e te pegar, ele irá lhe perfurar com o mesmo objeto que você o perfurou. E caso algum corajoso se atreva a fazer essa brincadeira, vamos mostrar como encerrar o ritual. Temos que colocar meio copo de água salgada na boca, mas não beba. Só a deixe na boca. Vamos até o bicho de pelúcia que está nos procurando e quando o encontrarmos, cuspimos a água salgada e dizemos 3 vezes, eu ganho. Dizem que se ganhar 2 vezes seguidas, a boneca finalmente aceitará que somos os vencedores e responderá tudo o que perguntarmos. E você, se atreveria a jogar Itori e Kakurembo? Você tem coragem de brincar de esconde-esconde com os espíritos? Lembre-se de que se fizer isso, é melhor perfurá-lo com uma tachinha. Gozu, traduzido como cabeça de vaca, é uma lenda urbana de eventos sobrenaturais e aterrorizantes. São de Gozu, sob pena de... Esta é a razão pela qual ninguém conhece toda a história. Seu redor era horrível. O ônibus havia saído da estrada. Devido a vários ferimentos feitos pelo vidro do para-brisa, ficou imóvel. Em seu assento, segurando o volante com força, suando e tremendo. Nenhum dos alunos... E se você curtiu, até o... Hola, tic-tackers. ¿Seguís de vacaciones? Nosotros hemos hecho alguna que otra escapada, aunque lo que realmente nos gustaría sería viajar a Japón. Usa uniforme escolar com saia vermelha e suspensórios sobre uma camisa branca. Segundo contam, seu olhar escuro é capaz de congelar o sangue dos mais valentes. Diz que Hanako-san é um ritual de iniciação ou um teste de bravura nas escolas. Muito parecido com Blood Mary ou Verônica. Não sabemos exatamente porquê, mas as lendas japonesas parecem estar muitas vezes relacionadas a banheiros assombrados. Hanako não é uma exceção. Habita o terceiro banheiro do terceiro andar. Se notar a presença demoníaca e for corajoso o suficiente para bater na porta, terá que fazer isso 3 vezes e perguntar: está aí, Hanako-san? Uma voz arrepiante e assustadora responderá: Sim, estou aqui. então ela pode simplesmente desaparecer, mergulhando no vaso sanitário e dando descarga. Ou, com uma mão ensanguentada, arrastá-lo para dentro para matá-lo. A origem de Hanako é incerta, mas muitos afirmam que se trata de uma menina que morreu tragicamente quando sua escola foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso explica sua vestimenta com um uniforme muito parecido ao dos estudantes japoneses da época. Seu espírito ficou preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e agora vaga pelos banheiros, aterrorizando qualquer um que ouse perturbá-la. Muitas variações da lenda, mas todas são igualmente assustadoras. Em uma delas, Hanako-san se depara com um ser de aparência monstruosa. Para os japoneses, o número 4 traz azar, já que foneticamente soa muito parecido com a palavra morte. Em algumas escolas no Japão, contam que deve ir para o 4º banheiro e uma vez ali dentro recitar Ishiban-me Hanako-san, Niban-me Hanako-san, Samban-me Hanako-san, que literalmente significa primeira Hanako, segunda Hanako, terceira Hanako. Então uma mão pálida e fedorenta aparecerá acima da porta do banheiro. Outra maneira de convocar a sua presença é mexer 3 vezes a água do vaso sanitário enquanto a chama sem parar. Do vaso sanitário sairá uma mão ensanguentada que tentará te pegar para te levar com ela.
Em outras versões, Hanako o persegue até nos pátios da escola enquanto joga. Se você cair e machucar o joelho, poderá pegar o temido fungo Hanako, uma mancha esbranquiçada e que de alguma forma se transmite a você. Esse fungo se espalhará por todo o corpo até que você tenha um aspecto apodrecido. Se não quiser ser vítima desse espectro maligno, existem algumas maneiras de evitá-lo. Hanako geralmente prefere banheiros descuidados e pouco iluminados. Por esse motivo, muitos professores sempre recomendam que os alunos os mantenham limpos. O risco de se encontrar com esse espírito assassino é muito maior se fizer isso sozinho. Se vocês ficarem juntos, suas chances de sobrevivência aumentarão. Não se separem para ir ao banheiro. Se é um aluno muito bom e obteve uma nota bem alta em algum exame, pode ficar tranquilo. Hanako-san não atacará. Ela simplesmente desaparecerá sem causar nenhum dano. O mito de Hanako inspirou muitos artistas em mangás, animes e filmes como Toire no Hanako-san, 1995, ou Shinsei Toire no Hanako-san, 1998. Também nos lembra a personagem Murta, que geme de Harry Potter, o fantasma de uma estudante assassinada por Lord Voldemort nos banheiros do segundo andar. Tenha cuidado. Se entrar no banheiro e souber que Hanako-san está ali, não bata na porta, porque o que você vai encontrar irá assombrá-lo para sempre em seus pesadelos, se tiver sorte o suficiente para sobreviver. Como vocês já sabem, o folclore japonês está cheio de espíritos, fantasmas e demônios poderosos que aterrorizam os vivos. Esses monstros são conhecidos como yokai e são seres em busca de vingança. Vamos falar sobre Nuri-onna, um espírito aquático com traços de vampiro. A Nuri-onna é uma serpente marinha que vagueia pelas costas e rios, à procura de humanos para se alimentar. São mais comumente encontradas na costa de Kyushu, no sul do Japão, mas também há histórias que situam no norte do arquipélago. Nuri-onna significa mulher molhada e vem do fato de que ela sempre aparece encharcada. Podemos encontrar duas versões de Nuri-onna, uma sem braços, que parece uma enorme serpente marinha com cabeça de mulher, e outra com braços humanos que terminam em garras, como se fosse uma sereia, mas com cauda de serpente. Fora essa diferença, as duas versões parecem e agem exatamente da mesma forma. Seus rostos são horríveis, têm um sorriso maligno e uma risada assustadora. Também tem uma língua bifurcada e lindos cabelos pretos longos que grudam em seu corpo pingando. É fisicamente muito mais forte que um ser humano. Acredita-se que é poderosa o suficiente para esmagar árvores com sua cauda. Mas a Nuri-onna prefere usar o engano e astúcia para capturar suas presas, em vez de confiar na força bruta. Nuri-onna geralmente pode ser encontrada na costa perto da água ou na margem de um rio, lavando seus lindos cabelos. Para capturar suas vítimas, ela muitas vezes aparece magicamente disfarçada como uma mulher angustiada carregando um bebê nos braços. Pede ajuda aos pescadores ou a qualquer pessoa que passe por ali. À medida que a presa se aproxima, a Nuri-onna irá implorar para que você segure o bebê por um momento para que ela possa descansar. Se a pessoa aceitar e pegar o pacote, rapidamente se tornará tão pesado como uma pedra e sua vítima não poderá se mover. Então é quando a Nuri-onna fica livre para atacar sua vítima em defesa, alimentando-se do seu sangue que suga com sua língua longa e serpentina. Em outras versões, a Nuri-onna prende suas vítimas fazendo-se passar como uma mulher que está se afogando. Quando alguém se aproxima para tentar salvá-la, é quando ataca. Nuri-onna frequentemente aparece ao lado de outros yokais, como o Izo-onna, pois habitam os mesmos ambientes e compartilham a mesma dieta. A Izo-onna, também conhecida como a Mulher da Praia, é um perigoso espírito vampiro que muitas vezes vagueia pela costa oeste do Japão em busca de pescadores e viajantes para se alimentar. As lendas discordam sobre sua aparência, embora na maioria dos casos se manifeste como uma bela mulher que acabou de sair da água. Seu cabelo chega quase aos pés e está emaranhado. Tem olhos atraentes e geralmente usa uma camisola branca. Da cintura para cima, sua aparência é feminina, mas da cintura para baixo, seu corpo fica borrado e transparente, mostrando sua natureza fantasmagórica. Quando a Izo-onna aparece diante dos humanos em praias arenosas, aparecem como seres charmosos olhando para o mar. Se alguém se aproxima e tenta falar com ela, ela se vira e solta um grito ensurdecedor que atordoa a vítima. Então ataca com seus longos cabelos, arrastando suas presas para o mar, onde sugam o sangue com o cabelo. Nas costas rochosas sem praias de areia, Izo-onna aparece sentada em encostas e chama os transeuntes com uma voz hipnotizante que os faz caminhar diretamente em sua direção. Tanto Izo-onna quanto Nuri-onna são mais comumente encontradas, pode ser mais facilmente ultrapassada. Há muito tempo existiu um samurai chamado Yemon, que caiu em desgraça ao não ter nenhum mestre para servir e se viu obrigado a fabricar guarda-chuvas para sustentar sua família. Sua esposa, seu primeiro filho, adoeceu.
Oiwa não se importava com a pobreza de sua família, pois estava feliz apenas por estar com a pessoa que amava. No entanto, Yemon estava envergonhado de sua situação e, com o tempo, passou a odiá-la por se contentar com uma vida miserável. Depois de um tempo, uma jovem chamada Omi, neta de um médico rico, se apaixonou perdidamente por Yemon. Ciente da situação, um dia o avô da menina lhe propôs para ele trabalhar como samurai em troca de tomá-la como esposa. Seduzido pela proposta, ambos planejam se livrar de Oiwa e lhe enviaram um remédio para curar seus males. No entanto, o suposto remédio era na verdade um veneno que progressivamente foi desfigurando seu rosto. Seus olhos começaram a descolar. E um dia, enquanto escovava o cabelo, vários fios caíram, deixando um rastro de sangue em seu rosto. Embora Oiwa soubesse que havia algo de errado com seu rosto, eram tão pobres que nem sequer tinham espelho para se olhar. À medida que sua beleza foi se deformando, Yemon começou a insultá-la e desprezá-la. Ao não conseguir matá-la com veneno, enviou um servo chamado Kuei para seduzi-la e assim ter uma desculpa para abandoná-la. Mas quando chegou o momento, o servo teve pena dela. Revelou os planos do seu marido e lhe entregou um espelho. Ao ver-se, Oiwa ficou desesperada e começou a lutar com Kuei, cortando sua própria garganta com sua katana. Enquanto sangrava até a morte, usou seu último suspiro para amaldiçoar Yemon e jurar vingança. Quando voltou para casa, descobriu o corpo sem vida da sua esposa, mas não viu vestígios do servo. Sabendo que seu testemunho poderia comprometê-lo, mandou buscá-lo e o matou. Decidiu se livrar dos corpos, pregando-os em tábuas e jogando-os no rio. Finalmente se sentiu livre para se casar com Omi e celebraram um grande casamento. Naquela mesma noite, quando o casal já estava sozinho, Yemon começou a descobrir o véu da jovem. Mas por trás do fino tecido, quem sorria para ele não era a cândida Omi, mas sim o rosto desfigurado e ensanguentado de Oiwa, chamando por vingança. Pegou a sua espada e cortou o rosto da sua falecida esposa, que gritou desoladamente ao contato com o aço. Mas quando seu corpo caiu no chão, Yemon descobriu que na verdade havia matado Omi e fugiu apavorado do quarto. Enquanto atravessava o corredor, a figura lânguida de Koei apareceu. Pegou novamente sua espada e voltou a cortar. Mas depois de cortar a sua garganta, percebeu que era o corpo do seu sogro. Completamente em pânico, fugiu do local e se refugiou nas montanhas. Yemon jamais descansou desses eventos. Em todos os lugares e em todos os momentos via Oiwa. Em seu reflexo na água, nas luzes da noite, seu rosto desfigurado sempre o acompanhava. E inclusive até começou a ouvir sua voz. Um dia, quando foi pescar, as tábuas com os corpos apodrecidos de Oiwa e Koei apareceram no rio, que o repreendiam por suas ações do além. Começou a enlouquecer. No entanto, também não estava disposto a confessar seus crimes. Clara vantagem como samurai, e logo encurralou seu oponente. Mas no momento em que estava prestes a dar o golpe de misericórdia, o rosto de Oiwa apareceu. Ficou completamente paralisado de terror. Momento que seu adversário aproveitou para lhe dar um golpe fatal. Yemon desmaiou com uma expressão de horror no rosto. E a última coisa que viu antes de morrer foi o sorriso macabro de Oiwa. Finalmente havia completado sua vingança. Yukiona tem a aparência de uma jovem mulher de grande beleza. Era um verdadeiro terror só olhando para eles. Sua pele é muito pálida, tão pálida que parece quase transparente. Normalmente usa um kimono branco, mas em algumas lendas ela também aparece nua, deitada na neve, com seu rosto e o cabelo como o único contraste ao seu redor. Quando se move, flutua sobre a neve sem deixar pegadas, e alguns até dizem que não tem pés, uma característica comum de muitos yokai. Se sentir ameaçada, pode desaparecer se transformando em uma nuvem de neblina ou neve, já que está associada ao inverno e a este tipo de paisagem nevada, e muitas vezes aparece nessas condições. Quanto à sua origem, parece ser o espírito de uma mulher grávida que congelou até a morte na neve. É por isso que às vezes se manifesta segurando uma criança em seus braços. Outras versões dizem que se trata de uma princesa da lua, que, cansada da sua vida no céu, desceu durante uma queda de neve para explorar a terra, e depois não soube como voltar para casa. Sua natureza é má. Hipnotiza os viajantes exaustos de lutar contra a tempestade com sua beleza e usa seu hálito gelado para acalmá-los e fazê-los dormir até perderem a consciência e se transformarem em estátuas de gelo. Às vezes simplesmente faz com que fiquem desorientados e morram perdidos na neve. Mas em outras lendas aparece como um personagem muito mais agressivo. Entra nas casas das pessoas, derrubando a porta com uma rajada de vento para matá-las enquanto dormem. Inclusive, de vez em quando adota a forma de um súcubo ou demônio feminino para seduzir homens fracos e com um beijo lhes tira sua força vital. Como vocês podem ver,
Tem múltiplas manifestações, dependendo para onde vocês viajem no Japão, ouvirão diferentes versões. Na província de Niigata, diz que sequestram crianças. Em Iwate e Miyagi, diz que roubam almas. Em Ibaraki, diz que empurram homens que... E Yuki Onna é um dos personagens mais clássicos da cultura japonesa. É comum vê-la aparecer nas mais populares franquias de mangá, animes e videogames. Como viagem. O último obstáculo restante era atravessar o rio. Mas quando chegaram, ficaram surpresos ao descobrir que o barqueiro não estava lá. E o tempo ruim os obrigou a passar a noite na cabana do barqueiro. Mosako desmaiou, mas seu jovem discípulo demorou para dormir devido ao som da geada que batia na porta. Quando ele finalmente conseguiu, uma rajada de vento e neve que soprou contra seu rosto o despertou novamente. Minokichi abriu os olhos e descobriu que a porta havia aberto a uma bela jovem mulher de cabelos compridos e um kimono branco impecável se inclinava sobre seu mestre, beijando-o com seus lábios azuis. Se virou também e se lançou sobre o jovem, que tentou sem sucesso normal. Uma noite, quando Yuki estava costurando pela luz de uma lâmpada, lembre-se disso. Se eles alguma vez reclamarem de você, eu saberei. E em uma noite gelada, quando a neve cair, eu virei para você e te matarei. De repente, o espírito tornou-se uma névoa pálida e subiu pela chaminé